Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estou com o exercício do livro Abstract Algebra, Theory and Applications, do ano de 2015, na página 203, quando ele está falando sobre corpos e sobre anéis, ele pede o seguinte exercício: provar que R não é isomorfo ao corpo dos complexos. Mas espera aí, como assim isomorfo? Quando a gente fala isomorfo, a gente está se referindo a que tipo de isomorfismo? Existem muitos tipos de isomorfismos. Neste caso, é um isomorfismo de corpos. Então, nós queremos provar que esse isomorfismo não existe. Para isso, a gente tem que relembrar a seguinte propriedade. Que propriedade é essa que nós temos que relembrar? Se a gente tem uma φ que é um isomorfismo de corpos, isomorfismo de corpos, temos a seguinte propriedade. Propriedade número 1. φ é inversível. Ou seja, existe uma função inversa. Isso decorre do fato do isomorfismo ser uma bijeção. E a segunda propriedade, tão importante quanto, a inversa é também isomorfismo. Do mesmo tipo de coisa. Como é um isomorfismo de corpo, a inversa dela é também um isomorfismo. Com essa segunda propriedade, o fato de existir a inversa e ela ser também um isomorfismo, a gente vai fazer a seguinte equivalência. Nós queremos provar que R não é isomorfo, em termos de corpos, ao corpo dos números complexos. Então, existe uma φ isomorfismo de R em C. Eu vou colocar aqui um iso em cima, corpo embaixo, para especificar que é um isomorfismo de corpo. C e só C. Existe também um isomorfismo inverso, que eu vou chamar de um outro tipo aqui, uma outra letra grega, indo de C a R, que é também um isomorfismo de corpos. Então, existe um isomorfismo entre corpos, e somente se existe também uma forma de isomorfismo inverso. Então, se a gente provar que não existe esse isomorfismo dos complexos aos reais, nós teremos também como consequência que não existe isomorfismo entre os reais e os complexos. Então, vamos focar neste caso. Então, tá. Vamos lá. Suponha φ, né? Eu vou usar a mesma letra que ela é mais comum. Indo de C em R. Isomorfismo de corpos. Vamos lembrar que um isomorfismo de corpo ele tem a seguinte propriedade. Ele leva a identidade multiplicativa na identidade multiplicativa. A soma φ da soma é a soma dos φs, e a multiplicação, φ da multiplicação é a multiplicação aplicada na imagem. Então ele meio que ele é linear nas duas operações. Ele preserva a estrutura de corpo. E é uma bijeção. Bom, vamos lá. Vamos escolher a unidade que poderia dar problema, que é o i. φ de i. Bom, como é dos complexos nos reais, isso é alguma coisa, né? A imagem é um número real. Certo. φ de i ao quadrado vai ser φ, né? I ao quadrado é menos 1. Mas, por outro lado, é i vezes i, né? I ao quadrado. E usando a propriedade que quebra multiplicativamente, vai ser φ de i, φ de i. Ou seja, φ de i ao quadrado. Só que cada φ de i é x. Então, φ de menos 1 já é x quadrado. Bom, e φ de i à quarta. A gente já sabe que a quarta é 1. E φ de 1 vai ter que ser 1. Só que da mesma forma que a gente quebrou multiplicativamente, i à quarta é i. 4 i's multiplicando. Que multiplicativamente vai ficar φ de i vezes φ de i vezes φ de i vezes φ de i 4 vezes. Então, elevado à quarta, isso é x à quarta. Bom, isso decorre a seguinte coisa.
X à quarta é 1. Pera aí. Como o x é um número real, x só pode ser 1 ou menos 1. Então, nós temos que ou φ de i, que é o nosso x, é 1, ou φ de i é menos 1. Vejamos que no caso em que φ de i é 1, nós temos um absurdo. Por quê? φ de 1, que é 1, e como ele é um isomorfismo, ela é uma bijeção. Não pode ser... não pode ter o mesmo valor para dois elementos do domínio diferente. Então, como i é diferente de 1, né? φ de 1 é 1, φ de i não pode ser 1. Então, φ de i tem que ser diferente de 1. Vamos olhar na linha de baixo. E se φ de i for menos 1? Bom, se φ de i for menos 1, ele é x, que é igual a x ao quadrado. Porque φ de menos 1 é também φ de menos 1. Né? Porque, vou fazer um pequeno rascunho aqui. Se você tem que φ de 1 é 1, φ de menos 1 vezes φ de menos 1 é igual a φ, né, de 1. Pela questão multiplicativa. Daí, nisso a gente decorre que como ambos são reais, φ de menos 1 tem que ser menos 1. E aqui nós temos outro absurdo, porque φ de i não pode ser menos 1 se φ de menos 1 já é menos 1. φ de i também não pode ser menos 1. Epa, pera, os dois valores possíveis que nós teríamos para φ de i geram absurdos, ou seja, logo não existe um isomorfismo de corpos indo dos complexos aos reais. Isomorfismo de corpos. E isso implica diretamente que não existe um isomorfismo de corpos entre os reais e os complexos. E isso conclui esse exercício que é clássico em livros de álgebra abstrata. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.